Obrigado, Neto. Feliz sábado a todos. Sou muito feliz de estar aqui. A correria foi muita e eu sei que não é fácil a gente se dispor para uma vigília, dia de sexta-feira, né? Porque o negócio é corrido. Já estamos no sábado, mas a gente sabe aí o cansaço durante o dia, o último dia da semana e a sexta-feira o negócio é pegado, né? Mas a gente aceitou a proposta de fazer na sexta. Nossa proposta era fazer no sábado. Mas se os irmãos estão dispostos, a gente também está. Eu quero dizer que, como vocês, eu também estou muito cansado, mas a gente pede força do Espírito Santo de Deus para que Ele esteja aqui conosco, nos fortalecendo nesses momentos tão importantes que nós iremos aqui passar. Amém? Pode já abrir para nós aí o tema. Eu quero dizer para os irmãos que, de todas as mensagens que eu já preguei, eu já preparei em toda a história aí de 34 anos como adventista, essa daqui eu julgo ser a mais importante. Por que eu digo isso? Porque quando eu entrei para a igreja, eu conheci o livro Grande Conflito, a gente foi conhecendo as doutrinas da igreja, e a gente foi lendo. O livro Grande Conflito, ele é um livro atípico de tudo o que a gente pode ler. Principalmente quando se fala no mundo evangélico, é algo que as pessoas olham assim e falam, bom, metade talvez do livro a gente pode concordar, mas a outra metade para frente, essas coisas são absurdas. Porque o tema da mensagem dessa noite é sobre a lei dominical. O título, Aproxima-se a Tempestade, é tirado do livro O Grande Conflito, na página 614, que diz lá: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem santificado a vida em obediência à verdade, abandona sua posição passando para as fileiras do adversário. O que quer dizer esse texto? Que ao aproximar-se a tempestade, que no contexto é a lei dominical, a grande maioria de nós não será o povo de Deus no futuro. E isso é algo realmente muito triste. Porque é aquilo que Jesus disse: aquele que está em pé, veja que não caia. Estamos aqui hoje, mas será que estaremos amanhã? Se estamos hoje acariciando alguns desejos pessoais, onde o orgulho, o egoísmo é mantido, é muito sério nossa permanência no futuro, pois esses são tipos de pecado que acariciam o eu e esconde Deus da vida de cada um de nós. Isso é muito preocupante. Então, quando eu li o livro Grande Conflito e eu comecei a me deparar com essas profecias de que o mundo inteiro estaria santificando um dia contrário ao dia que Deus separou na sua palavra, o sábado, e que o povo de Deus seria perseguido por esse dia, eu falei assim, gente, isso é algo tão absurdo, né, dentro da cultura humana, que não dá para imaginar. Mas a gente crê, porque isso é profético, isso está escrito. Então, a gente pregava, a gente acreditava, e eu, assim, sinceramente, eu anelava e pedia a Deus para que permitisse que eu visse esses momentos acontecerem. E nessa noite, nós separamos 13 passos que a irmã White traz na sua palavra, nos seus escritos, a respeito da lei dominical. 13 passos para chegarmos à lei dominical. 13. E nessa noite, se você ficar até o fim, você irá ver quais dos passos ainda faltam para nós chegarmos lá. Isso é muito importante. Deixa eu ligar aqui o nosso passador. Isso, ligou aqui. Deixa eu ver se ele não vai nos obedecer aqui. Se não obedecer, você me ajuda lá, viu? Está conectado certinho, tá, né? Ok, passou aqui. Bom, para vocês que estão aí no fundo, não vão entender nada, porque esse aqui é um quadro, são 2 apenas que eu trouxe, com um resumo a respeito do que é o sábado, ou a dimensão cósmica do sétimo dia. Se você observa o sábado, mas não compreende a dimensão cósmica do sétimo dia, você está simplesmente observando um dia, o dia que Deus lá parou na criação, abençoou, santificou esse dia, e você está aí também santificando, porque a sua palavra diz. Não, o sábado ele tem uma dimensão, o sétimo dia, ele tem uma dimensão cósmica. Se quiser abaixar um pouquinho o microfone, fica melhor, que eu me aproximo mais aqui. A dimensão sabática, ela é tão grande que eu tenho certeza que vocês ainda não chegaram a pensar nisso. Bom, quando a gente vai para Gênesis capítulo 2, a gente tem uma palavra que é bem interessante. A palavra ali é sabat, ou shabat, como alguns preferem. Essa palavra simplesmente diz assim: descanso, cessou, parou, não tem mais obra, Deus está trabalhando, acabou as obras, cadê? Não tem mais nada? Shabat, é isso. Ele não teve mais nada para criar,
Então a Bíblia diz que ele descansou, ele cessou o seu trabalho. Simplesmente isso, mais nada. Não há nessa palavra nenhuma ordem para se observar. Por quê? A intenção do texto não é normativa, a intenção do texto é informativa, está informando o que acontece com Deus. Ele está trabalhando durante 6 dias, no 7º, cadê? Não tem mais nada. Tudo é muito bom. Ele então, Shabat, descansa. Muito bem. Esse texto, essa palavra, não fala da qualidade do descanso de Deus. Ou seja, não fala como ele descansou, fala simplesmente que ele cessou. Mas quando a gente vai para Êxodo 31:17, a palavra ali é nafesh, ou nafash, como alguns preferem. Significa tomar fôlego, reanimar-se. A gente entendendo que o próprio Deus na sua palavra diz que Deus não se cansa e nem se fatiga. Bom, aqui há uma palavra que diz que Deus tomou alento. Nafash é tomar fôlego, reanimar-se. Deus permitiu que essa palavra estivesse ali simplesmente para quê? Para que eu e você tivesse uma noção do tipo de descanso que ele teve. Ele não simplesmente deixou de trabalhar. Ele agora, nafash, ele toma fôlego. Não tem assim? Quando você está cansado, hein? Você está cansado, só desenhar aqui um pouquinho, a gente chega assim, é mais ou menos assim. É isso que essa palavra significa. Uma outra palavra, Êxodo 20, verso 11, nuak. Nuak significa literalmente repousar, deixar deitar. É a palavra, deixar deitar, é relaxar. O Senhor fez isso no seu trono, no 7º dia. Essas palavras estão mostrando a qualidade do tipo de descanso que o Criador teve. Então ele não só cessou, ele tomou alento, é o que ele diz nas suas próprias palavras a Moisés, escreve aí, eu tomei alento nesse dia eu, nuak. E nuak, no livro de Esther, está ligado não apenas a dia de descanso, mas dias de festa, de alegria, de banquete. É curioso. E aí eu faço a pergunta aqui, Deus, o Criador, teve alegria ou festejou no final de sua criação? Isso é óbvio, quando a gente vai para Jó capítulo 38, verso 7. Lá diz que quando ele terminou a criação, o que aconteceu? As estrelas da alva, juntas, alegremente o quê? Cantavam, isso significa os anjos. E todos os filhos de Deus rejubilavam. Exatamente no momento em que Deus termina a criação, o livro de Jó diz que houve festa no universo. E quando eu pego esse texto e pego todo o contexto das palavras onde o próprio Deus está falando do seu tipo de descanso no sábado, eu vejo que Deus chega no seu trono, toma fôlego, relaxa, se deixa deitar e o universo inteiro festeja, alegrando, adorando a majestade do céu. Isso não é maravilhoso para você? Eu vejo que isso é, irmão, simplesmente sensacional. E aí, voltei aqui. Muito obrigado. Quando a gente vai para Êxodo 16, a gente tem uma outra dimensão. Sabe por quê? Talvez você já chegou a pensar que o descanso de Deus foi lá na criação. E eu pergunto, e depois? Alguém saberia me dizer, depois, Deus continuou descansando ou só foi lá? Você já parou para pensar nisso? Será que alguém já te fez essa pergunta, ou você mesmo se fez a pergunta, Deus descansou lá e depois? Parou? Já parou para pensar? Eu vou deixar você pensando, e aí, o que você acha? O que você responderia se alguém perguntasse, mas o descanso de Deus só foi na criação? Paulo diz lá em Hebreus capítulo 4, o verso 4, ele vai dizer que Deus, verso 3, fala que as obras foram criadas desde a fundação do mundo, e naquele lugar o Senhor repousou. Está lá em Hebreus capítulo 4, né? Mas e depois disso? Você já parou para pensar? Alguém já parou para pensar aqui? Alguém já parou para pensar se Deus parou o descanso, só foi lá e depois disso não mais? Alguém? Não? Nunca parou para pensar? Pois é, pense aqui comigo agora. Êxodo 16, a experiência do maná. Ali no versículo 23, vem trazendo duas palavras. Shabaton, que é a mesma coisa, sabatismos, no grego, e sabat. A palavra seria usada dentro desse contexto. Amanhã, disse Moisés, é repouso, Shabaton, ou seja, é o descanso no 7º dia. E ele continua, o santo, Kadosh, Shabat, do Senhor. Se você não parou para pensar, pense agora.
Moisés está dizendo assim, olha, amanhã é o 7º dia, sagrado dia de repouso do Senhor. O que é importante na dimensão cósmica do 7º dia, irmãos, não é o que está acontecendo conosco aqui hoje. É o que acontece com Jeová. Talvez você hoje nunca mais vai esquecer do que nós estamos falando hoje do sábado, para vocês entenderem o porquê essa ira contra esse dia. O importante não é o que está acontecendo comigo, com você hoje, ou o que aconteceu com Israel em milênios de história, mas o que acontece com Jeová. Moisés está dizendo por 2 vezes nesse texto, verso 23, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Não é santo sábado seu, Shabat, é descanso. Há 2 coisas que precisam ser entendidas aqui. Dia de sábado. Sábado, a palavra é Shabat. O que é Shabat? É descanso. O que é dia? O nome já diz, é um dia de 24 horas. Então, dia do descanso. E quando aqui, esse dia é o repouso do Senhor, não está falando que é o repouso seu. Você descansa porque Deus ordenou você descansar. Mas o descanso é dele. É o descanso do Senhor. Verso 24. Vai dizer a respeito do maná, que estragava de um dia para o outro durante a semana, mas que da sexta para o sábado ele era preservado. Não quero entrar nesse detalhe, porque não é o que a gente quer focar aqui hoje. Eu quero esses 2 versos, 23 e 25. Mais uma vez Moisés vai dizer, o sábado, ou Shabat, o descanso, não se esqueça essa palavra, o descanso é do Senhor. Moisés está dizendo, amanhã o Senhor repousa. Você já parou para pensar nisso? Não é o que acontece com você, querido, na sua casa, quando você chega e faz o pôr do sol. É o que está acontecendo no universo. O Senhor para. E onde está isso? Ele vai dizer, ó, lá no texto, ele vai dizer, olha, no verso 25, o sábado é do Senhor. Nele, ou seja, no dia de sábado, o maná não vai ter. A pergunta é, o maná vinha para Israel através de quem enviava o maná? Hein? Você já sabe o que era o maná? O maná era o quê? Quem se lembra? Hein? Vamos lá, para vocês não dormirem porque está cansado. E aqui nós temos muita coisa para falar, nós temos muita coisa. Então, olha, eu vou repetir como Jesus, eu tenho muita coisa que vos dizer, né? Eu não sei se vocês vão poder suportar, mas tem muita coisa aqui. E cada coisa é importante. E o final é a cereja do bolo. Tá certo? Então você não pode perder. Atenção total. Bom, o maná. O que era o maná? Quem sabe? Salmo 78. Pão do céu. Especificamente, Salmo 78 diz que é pão dos anjos. Os anjos se alimentam com o maná. E nesse dia, Israel participava do maná. Não esse dia, mas 40 anos eles comeram maná, enquanto estavam no deserto. O maná parou de cair quando eles chegaram na terra prometida, agora eles podiam plantar e colher, tinha o que a terra produzia e comer, então o maná cessa. Mas 40 anos o maná é fornecido para Israel se alimentar. O maná era enviado por Deus. Deus tinha o seu trabalho de pegar o maná e enviar para o povo. O que ele está dizendo assim, ô Moisés, avisa para o povo que amanhã é meu descanso. Eu não vou fornecer maná. 40 anos, nós temos o registro bíblico de que Deus descansava no sábado. Você não sabia disso? O que acontece hoje, agora, não é o que está acontecendo, o importante não é o que está acontecendo conosco aqui, é o que está acontecendo no universo. Todos os sábados, o Criador para, ele faz o quê? Ele vai tomar fôlego, ele vai se deitar em seu trono, relaxar em seu trono, e todo o universo vai festejar. Agora você entende o porquê a ira de Satanás contra esse dia. E aqui eu quero ler esse texto com você. Ellen White disse assim, ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, faz Satanás a ardorosa consulta com seus anjos quanto ao plano de maior êxito. Esse é o plano de maior êxito que ele tem. Qual? No sentido de lhes transtornar a fé. Diz o grande enganador. O sábado é a grande questão que deve decidir o destino das almas. Devemos exaltar o sábado que é criado por nós. Que sábado é esse, igreja? Tem um sábado que foi criado pelo diabo aqui, ele está dizendo. Que sábado é esse? Hein? É um dia contraposto. Então, é o domingo, é o primeiro dia da semana. É o dia que o mundo evangélico está dizendo que substituiu o dia do Senhor. Temos feito com que ele seja aceito tanto pelos mundanos como pelos membros da igreja.
O mundo político, ateu, tudo descansa no domingo. O comércio não funciona no domingo, a grande maioria. E aqui ele continua dizendo, deve agora a igreja ser levada a unir-se com o mundo em sua defesa. Ele está expressando a sua ira contra o dia de Deus. Sabe por que ele tem ira contra esse dia? Porque o universo inteiro unido está em festa adorando Jeová. Aí ele quer que você se distraia com as coisas que o mundo está lá fora e você nem esteja aí para o que está acontecendo em todo o universo. E aí ele quer levar esse pequeno grão de areia, que a irmã a gente diz no Desejar Todas as Nações, que o nosso mundo é um pequeno grão de areia, quer levar este pequeno grão de areia se desvincular de tudo que está acontecendo no universo. A ira dele é essa. Ele sabe que nesse momento o universo está adorando em festa o Criador. Sabe o que é curioso? É porque eu não mostrei aqui, mas lá em Isaías 66, 22 e 23, você conhece o texto, já usou em muitos estudos bíblicos. Deus diz assim, assim como os novos céus e nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Estarão também a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma lua nova o quê? E de um sábado virá todos adorarem perante mim, diz o Senhor. Deus está dizendo que essa festa que começou, eu não sei quanto tempo da eternidade, é o padrão que será usado na criação do novo céu e nova terra. Deus vai usar o mesmo padrão da criação. E o que você não sabe é que esse texto, ele está mal traduzido em todas as versões. O original hebraico não diz de um sábado a outro ou de uma lua nova a outra. O texto original diz toda semana no sábado e todo mês na lua nova, é específico. Isso era o que você pode ver isso em Ezequiel 46, verso 1 e 3. Lá Deus dá a ordem, fala, olha, na minha cidade, um templo, durante a semana inteira, as portas da cidade vão ficar fechadas. Mas no sábado e na lua nova ela será aberta e todos virão para me adorar. Esse era o padrão que Deus estabeleceu com Israel. E é isso que ele está dizendo, vai continuar por toda a eternidade. O sábado é um dia que começou, a gente não sabe quando. Eu acredito que desde quando Deus criou, fez sua primeira criação, primeira galáxia, estrela e planeta, ele cria esse padrão, 6 dias de criação, o descanso. E aí todos os seres inteligentes vêm para o adorar. Essa é a dimensão sabática do 7º dia. Essa é a dimensão cósmica desse dia. E é por isso a ira de Satanás. Ele quer que você se desvincule do que está acontecendo no universo e vai cuidar das suas coisas. E aí é que vem o que você tem feito no dia de sábado. Aquela conversinha, ó, comprei um carro, fiz isso, fiz determinado negócio. Será que permanece no dia do Senhor? A Bíblia diz que isso é pecado. Está no livro de Ezequiel, capítulo 20, Deus fala bem assim, por amor de vossa alma, não quebre o dia de sábado. Tem um texto de Ellen White que ela é bem clara, ela diz assim, guardar o sábado significa salvação eterna. Ô queridos, não é de salvação pelas obras? Não, é pela graça. A salvação, ela tem etapas. A salvação, ela é um processo. O perdão dos seus pecados é unicamente pelo sangue de Cristo, pela graça dele oferecido, porque a gente não faz nada, ainda que você guarde sábado, faça tudo que for, a gente não merece o perdão dos pecados. É graça. Mas depois que você encontra a salvação, está redimido, justificado, ele te dá nova natureza e poder agora para você obedecer. Se não obedecer, não entra. Está escrito. Jesus chegou para o jovem rico e falou assim, queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. É simples assim. E Deus vai dizer, por amor de vossa alma, guarde o sábado, porque esse dia é o dia que o universo inteiro se reúne para me adorar. E você cuidando das suas coisas. Cuidado, querido. Isso aí implica a salvação eterna. Mas a gente vai trabalhar aqui agora a questão da luta que o inimigo tem, deixa eu ver um negócio que às vezes não funciona, da luta que o inimigo tem contra esse dia. E aí, a gente vai chegar em 2 padrões que eu quero trabalhar com vocês essa noite. 2 padrões, o primeiro está aqui. A Bíblia diz, a Ellen White diz assim, a história se repetirá, a religião falsa será exaltada, o primeiro dia da semana será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. Bom, como foi essa história aí? Muito bem, vai me ajudando aí. Como foi essa história? Daniel capítulo 3. Para a gente economizar um pouco de tempo, eu não vou ler o que está escrito ali. Você sabe o que está escrito ali e pode anotar para a gente trabalhar essa ideia em casa. Depois vocês vão refletir em casa. O que aconteceu ali? Nabucodonosor teve o sonho, capítulo 2, aquela estátua a gente conhece.
E no capítulo 3 ele manda erguer uma estátua toda de ouro. Lá no texto diz que ele reúne pessoas de todas as partes da terra, todas as nações, tribos, povos, línguas, estão tudo concentrado ali em um lugar chamado Campo de Dura. Neste momento ele diz assim, olha, serão tocados 6 instrumentos. Eu quero que você grave isso aqui, porque isso é importante. Haveria música naquele local, essa música seria tocada por 6 instrumentos, e quando esses 6 instrumentos fizessem a sinfonia da Babilônia, então todos deveriam se prostrar e adorar. O que eu já fiz várias vezes, em várias palestras minhas, falando sobre música, é que eu usava esse texto para aplicar as falsas músicas que existem dentro da igreja, as músicas profanas. Eu fiz isso muitas vezes. Só que o que a gente não percebe é o seguinte: quem ergueu a estátua? Muito bem, o Campo de Dura pertencia a quem? Ok, os servos pertenciam a quem? A ordem para se adorar, quem deu? Nabucodonosor. E a música, quem estava oferecendo? Nabucodonosor. Então, é a Babilônia quem oferece a música, não é o povo de Deus. Se fosse aqui no texto Israel que estivesse oferecendo a música, então o contexto de falsa música seria aplicado à igreja hoje. Mas esse texto não está dizendo isso. Esse texto está dizendo que a música, quem está oferecendo a música é o rei da Babilônia. Então, isso no contexto profético, é o rei da Babilônia que tem que oferecer. E quando a sua música for tocada, todos serão agora, no mundo inteiro, convidados. A grande pergunta é, que música é essa? É isso que é interessante, nós vamos ver na frente. Bom, aqui nós temos, resumindo esse cenário de Daniel 3, onde a irmã White diz que isso vai se repetir. Você precisa prestar atenção nisso aqui, porque no final você vai entender isso. Aqui nós temos um rei-chefe, que é o Nabucodonosor, um local para concentração, que é a planície de Dura, onde estava representado todas as nações. Então, era uma ordem para o mundo inteiro, rei-chefe, uma ordem mundial, uma imagem para adoração, uma ameaça ou punição para os dissidentes e 6 instrumentos para a sinfonia. Grave isso. Porque a irmã White diz assim, esse cenário vai se repetir. Só que agora não é o contexto de uma imagem real. O contexto será o domingo, no lugar do sábado. Deu para você entender? Esse é o primeiro cenário que nós iremos analisar. E ele vai estar na última parte dessa mensagem dessa noite. Ok? Então, atenção lá. Muito bem. Livro de Lucas, capítulo 21, verso 20 a 21, diz assim: quando, porém, vides Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, porque esses dias serão dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Segundo padrão aqui. Primeiro padrão, quero ver se vocês estão prestando atenção. Qual é o primeiro padrão? Hein? Primeiro padrão, vocês não estão entendendo, tá vendo? Acho que eu vou ter que repetir tudo de novo. Não dorme não. Qual o primeiro padrão que nós mostramos aqui? O primeiro padrão é Daniel o quê? 3. O que aconteceu no Campo de Dura, a imagem erguida, uma ordem para se adorar essa imagem, 6 instrumentos para sinfonia, quem ouvisse a música tinha que se prostrar e adorar. Muito bem, esse é o primeiro cenário. Segundo cenário, destruição da cidade de Jerusalém. Esse é o segundo cenário. Veja o que aconteceu no passado. Aqui nós temos 2 invasões babilônicas, né, e romana. Nós temos aqui a invasão babilônica em 605 e depois em 587. Lá foi o primeiro, que a gente chama de o cerco. Então, o primeiro cerco foi um aviso, o segundo cerco foi o juízo. Aqui também acontece a mesma coisa. Ó, nesse padrão aqui, perdão que eu deixei ligado para você me ligar. Eu ouvi que eu estava dentro do carro e acabei esquecendo. Eu falei assim, eu vou esquecer de desligar. Muito bem, não incomoda mais. Aqui, então nós temos outro padrão. Primeiro cerco no ano 66, com Céstio, e depois em 70 com Tito, que depois foi imperador, invadiu a cidade, destruiu a cidade. Aqui nós temos um padrão que se repete. Primeiro cerco, segundo cerco. Primeiro cerco é o aviso para que o povo se prepare e não avance contra a Babilônia, aceite o poder que Deus havia dado à Babilônia de governar por 70 anos, que tudo iria bem com eles, a cidade ia permanecer. Eles desobedeceram, Jeremias, o profeta, entre esses 2 cercos, veio avisando, não façam isso, sejam submissos ao rei da Babilônia e vai tudo bem. Eles desobedeceram o profeta e foram destruídos aqui no segundo cerco. A mesma coisa acontece na invasão romana. No primeiro cerco foi o aviso que Jesus já tinha dito. E ele falou, quando vide Jerusalém sitiada, fujam dali.
A irmã White diz no grande conflito, primeiro capítulo, que um profeta descia à cidade de Jerusalém todos os dias avisando da destruição da cidade. O povo não ouviu. No segundo cerco veio o juízo. Observe esses dois padrões. A estátua de Daniel capítulo 3, o que tem ali, e esses padrões de primeiro cerco, segundo cerco. Veja o que diz a irmã White. O padrão está estabelecido. Ela diz assim: os mesmos eventos que ocorreram por ocasião da ruína de Jerusalém terão lugar outra vez. Ela está falando de características do evento. Eventos que aconteceram em Daniel 3, ela diz, vai repetir essa história. Então, atenção nos detalhes ali. E ela fala da destruição da cidade. Isso aqui vai acontecer outra vez, só que não vai ter batalha com espada. Ela está dizendo, assim será novamente, vai acontecer outra vez. Mas é sobre o sábado do 7º dia que a batalha será travada. Se a gente não perceber esses detalhes, a gente fica na história, bem assim, sabe, panguando, não tem a história aí, o famoso ditado? A gente vai estar vindo na igreja, voltando e achando que as coisas estão tudo normais e não percebendo os sinais dos tempos. Aconteceu isso lá com os antediluvianos, aconteceu isso com as destruições da cidade, aconteceu isso quando Jesus veio, eles não perceberam os sinais, aconteceu isso com a destruição de Jerusalém no ano 70. E a irmã White diz assim, vai acontecer de novo com o povo nos últimos dias. Sabe por quê? Porque não estamos prestando atenção nas dicas da profecia. Mas em nome de Jesus nós estamos aqui hoje para pegar essas dicas, amém? Irmãos, eu não tenho condições de fazer vocês entenderem o que eu entendo com isso aqui. Eu não tenho. Eu não tenho condições de fazer vocês entenderem como eu não consigo. Não está no meu poder. Mas eu conheço alguém que pode fazer você entender como eu entendo, como Deus me mostrou. E eu quero clamar você agora para que a gente vá a Ele pedindo orientação, para que ajude você a entender como eu entendo. Porque você vai me ver empolgado algumas vezes aqui. E eu vou olhar para você e vou ver indiferença, ou pelo menos a não empolgação. Mas por dentro eu espero que o seu coração esteja ardendo. E eu não posso fazer isso, porque o entendimento não está comigo. Está na mão daquele que é o Deus Espírito Santo. Então eu quero que você ore comigo agora. Deus Espírito Santo. Estamos aqui nessa noite, essa jornada de algum tempo, para que possamos analisar o que o Senhor revelou através da Tua Palavra, desses profetas da Tua Palavra, bem como também a Tua serva Ellen White. Eu não tenho condições de dar iluminação à mente dos Teus filhos aqui nessa noite, mas o Senhor tem, pois o Senhor é o iluminador das consciências. E pedimos que o Teu Espírito desça neste lugar, em cada mente e coração, para que a Tua Palavra possa chegar e possa queimar o coração no entendimento que o Senhor nos trouxe nessa noite. Nos conceda agora a sabedoria, o conhecimento e o discernimento, em nome de Jesus te oramos. Amém. Avancemos então. Bom, é sobre a batalha, vai ser travada dentro desses dois contextos, Daniel capítulo 3 e a destruição da cidade. Talvez vocês nunca ouviram falar da Exposição Mundial Colombiana, que aconteceu em 1893, isso foi na época de Ellen White. Ela foi realizada neste ano para comemorar os 400 anos da chegada de Cristóvão Colombo, né, à América, o descobrimento da América. E essa daqui foi uma das mais bem-sucedidas feiras que aconteceram na América do Norte. E aqui vem dizendo que aconteceu de 21 de outubro de 1892, de maio, até outubro. E aqui vem dizendo que aconteceu durante 6 meses e teve cerca de 27 milhões de visitantes que pagaram 50 centavos de dólar o ingresso. Isso aqui é muito significativo porque a América nessa época tinha apenas 62 milhões de pessoas. 62 milhões de habitantes. Quase a metade do país participou dessa feira. E isso aqui foi muito impressionante porque o que tudo isso tem a ver com domingo? Porque os trabalhadores foram forçados a trabalhar todos os dias para que essa feira chegasse no dia da inauguração, tudo estivesse pronto. E aí os trabalhadores começaram uma loucura, 7 dias por semana. O que aconteceu então? Os presbiterianos, juntamente com outras organizações religiosas, ou seja, todas as igrejas protestantes da América se uniram, foram até o Congresso e pediu para que o Congresso proibisse que essa feira funcionasse no dia de domingo. E aí, essa grande exposição foi vetada nos dias de domingo. Por quê? Porque as igrejas da época, a chamada Associação da Reforma Nacional, pressionou o governo, juntamente com essas igrejas, ao Congresso, para que proibisse, então, o acesso a essa festa no dia de domingo. Então, o domingo foi imposto proibição naquele dia. Nessa época,
Aqui, esse livro aqui é o livro O Grande Conflito, que foi publicado em 1888, você pode pegar isso na internet, no LGW, naquele aplicativo de Ellen White. Lá tem esse apêndice da página 577, onde Ellen White fala da lei dominical na América. Então eles colocaram esse aviso lá, porque isso aqui aconteceu lá na época. O que fez essa associação da Reforma Nacional? Ela contava com o apoio de homens preeminentes de todos os ramos da igreja, ou seja, as igrejas protestantes na América se uniram. O que aconteceu mais? O Estado, segundo essa associação, tem o direito de tirar a consciência das pessoas e estabelecer normas cristãs. Ou seja, a igreja tem o poder de pressionar o Estado e o Estado de atender a igreja a colocar leis para favorecer a ela. E essa mesma associação dizia o seguinte, que todos os que guardassem o sétimo dia, isso incluía adventistas e judeus lá na América, não podem viver junto no mesmo continente. Ou seja, o cristianismo reformista não aceitava que adventistas ou judeus que guardassem o sábado permanecessem no país, se eles não quisessem agora santificar o domingo com eles. Essa associação nacional pediu com pressão o Congresso, e o Congresso atendeu. Bom, se você entender muito bem o que aconteceu aqui, foi uma imagem da besta. Porque o que foi a besta? A besta foi o poder católico romano que controlava o poder civil. Então, o poder civil aceitava as ordens da igreja e estabelecia leis que favoreciam a igreja. A Bíblia, no Apocalipse 13, diz, isso aí foi a besta do mar. No capítulo 13, o verso 11 em diante, vai dizendo que depois que esse poder acabasse, no fim dos dias, haveria uma repetição disso, a imagem da besta. O que é a imagem? É o reflexo daquilo que foi antes. Se você chega diante do espelho, o espelho não é você, mas reflete sua imagem. Então haveria uma repetição. E a igreja adventista do sétimo dia, que tem não apenas o dom profético, mas o espírito da profecia, ou seja, ela tem a condição de interpretar a profecia e identificar o que é correto. Deu para entender a diferença das duas coisas? Dom profético é a habilidade de alguém receber sonhos e visões. Isso é dom profético. Mas espírito da profecia é a capacidade de interpretar as profecias. O que o que aconteceu com José, o que aconteceu com Daniel. Daniel tinha os dois, tanto ele quanto José. Tinha o dom profético, recebia sonhos e visões, e tinha a habilidade de interpretar as profecias. Se você quer conhecer o que significa as profecias bíblicas, você só pode ir a um povo nessa terra para perguntar. Quer conhecer o que diz o Apocalipse, Neto? Então você procura um adventista e pergunta assim, o que significa isso? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, aqui está a paciência dos santos, os que guardam, e tem o quê? O outro texto, que tem o quê? O testemunho de Jesus. É o espírito da profecia, segundo Apocalipse capítulo 19, verso 10. Esse povo tem o espírito, ele não apenas tem o dom profético, se manifestou em Ellen White, mas tem o espírito da interpretação. Ele sabe pegar Apocalipse 13 e dizer assim, isso aqui significa isso, isso e isso. Vai perguntar sobre as profecias de Daniel e Apocalipse para qualquer outro povo aí. Eles vão dizer um monte de coisa que não tem sentido nenhum. Porque eles não têm o espírito da profecia, mas esse povo tem. Amém? Nós temos. E aqui, essa associação, ela buscou, e aqui aconteceu a imagem da besta. Nessa mesma época, essa outra associação chamada Aliança do Dia do Senhor, ela nasceu. Esses dois sites que eu vou mostrar para vocês estão atuantes ainda hoje. Eles existem e estão lá na América pressionando o Estado para que imponha leis dominicais. Aqui vai dizendo que ela foi fundada em 1888, na época de Ellen White. É sobre esse povo aqui que ela vai chamar o movimento dominical. Este povo, nessa época que pressionou, conseguiu, através da pressão do Congresso, prender 250 adventistas na época. 250 adventistas foram presos naquela época porque estavam trabalhando no dia de domingo. E aí você sabe que houve até a orientação de Ellen White, né? Para que o povo de Deus, os adventistas, não fizessem isso. Porque guardar o domingo ou parar e não trabalhar no domingo não era a marca da besta. E tem muitas pessoas que ainda acham assim. Hoje, por exemplo, se sair uma lei aqui no Brasil, repetindo o que pode acontecer nos Estados Unidos em breve, de não trabalhar no domingo, o Adilson não vai trabalhar, respeitando a lei, sem nenhum problema de consciência. Porque isso não é a marca da besta.
A irmã White diz assim, a mesma lei, e é aí que é a marca da besta. Ela diz, a mesma lei que proíbe o trabalho no domingo, obriga-se que trabalhe no sábado. Então, se você fecha a sua empresa no domingo, mas abre ela no sábado para respeitar a lei civil, então você recebe a marca da besta. Mas simplesmente parar no domingo, não tem nenhum problema. Não fique preocupado com isso. O que vai acontecer primeiro é a ordem para não se trabalhar no domingo. Os escritos de Ellen White deixam isso claro. Os Estados Unidos vai fazer isso primeiro, vai proibir o trabalho no domingo. Fecha comércio, fecha esportes, nada vai abrir. E aí os adventistas não têm nenhum problema, só que é um alerta. Ela diz assim, quando isso acontecer, é um alerta para o povo de Deus. E ela diz o seguinte, nós vamos chegar a isso mais na frente. Ela diz o seguinte, olha, vocês não podem votar em políticos que apoiem leis assim. E isso está acontecendo na América. E os nossos irmãos lá precisam ser advertidos que eles não podem votar nessas pessoas que estão apoiando esse movimento. Nós vamos chegar no fim, quando vamos falar isso. Muito bem, então os adventistas aqui foram presos. E aí, nessa mesma época, um outro movimento estava em ascensão. Esse aqui é o movimento protestante, unidos em doutrinas, para pressionar o Estado a estabelecer uma lei dominical. Eles conseguiram, a imagem da besta foi ali formada. Mas um outro movimento acabou acontecendo lá. Esse movimento da lei dominical não estava apenas nos Estados Unidos, mas estava em várias partes da terra, Austrália, Canadá, até mesmo na China. Dá para vocês entenderem isso? Até na China, um país comunista, estava aceitando leis dominicais na época. Isso é impressionante, isso está na história. Mas outro movimento estava em ascensão, sabe qual era? O Espiritismo. E olha o que interessante, um livro que foi publicado na época, em 1864, chamado A Bandeira de Luz, dizia o seguinte, olha o que os demônios falaram. Aqui é demônio falando, que não é Deus falando não. Então, atenção, os demônios falaram bem assim, um sistema irá se desenvolver, mais cedo ou mais tarde, o qual acolherá em seu redil a igreja e o Estado, pois o objetivo dos dois deveria ser exatamente o mesmo. O que eu fico impressionado é que quando Ellen White escreveu nos seus escritos que os Estados Unidos, as igrejas dos Estados Unidos iam unir em ponto comum, juntamente com o catolicismo, e pressionar o Estado para estabelecer um dia de descanso, os protestantes na época, lá no passado, eles ficavam horrorizados e diziam que essa mulher era louca. Isso está registrado. Esse povo adventista é louco, isso nunca vai acontecer. Mas não falaram nada quando os demônios disseram nesse livro, o Espiritismo. Eles falaram a mesma coisa que a gente já fala desde o início. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Os demônios profetizaram. Estava acontecendo naquela época. E aí, um outro movimento estava surgindo. O papado romano estava começando a ter vantagens na América novamente. 3 movimentos. O movimento protestante pedindo uma lei dominical ao Congresso americano, ou seja, a imagem da besta sendo formada em ascensão novamente, e o Espiritismo trabalhando por trás para fazer com que tudo isso fizesse sentido. Perceberam? Isso é muito interessante. Esses eventos aqui aconteceram na época, até Jones foi então ao Congresso, ele escreveu um artigo de defesa em prol da liberdade religiosa, e esta ameaça da lei dominical, ela passou. O que é curioso é que o irmão White diz o seguinte, olha o segundo padrão. Vocês se lembram do segundo padrão? Eu vou perguntar de vez em quando. O segundo padrão que ela disse é que o que aconteceu na destruição da cidade de Jerusalém iria acontecendo de novo, só que a batalha agora seria sobre o sábado. Olha o que ela disse aqui. A pressão da lei dominical chegou, e o que, irmãos? Está no futuro. Quantos aqui? Quantos cercos aqui? 2 cercos. Ela está dizendo, ó, aquilo lá vai acontecer de novo. Então, o que ela está dizendo? Que em 1880, quando saiu a ameaça da lei dominical, ela está dizendo assim, olha, isso aqui é o primeiro cerco. E nós temos ao centro um profeta, ela está avisando, olha, cuidado. Estão observando? Ela deixou 13 passos para a lei dominical que nós vamos ver hoje. E ela diz aqui, olha, o decreto que força a idolatria nesse dia irá ao mundo todo. Igual aconteceu lá, o segundo padrão, o primeiro padrão que é lá em Daniel 3. Ela diz, em patamar limitado já aconteceu. Então, primeiro cerco já está no passado. Então nós temos que ficar agora atentos, porque o segundo cerco pode vir por aí. E ele é juízo. E quem não estiver pronto será destruído, juntamente como o povo de Israel no passado foi. Aqui estão os 2 padrões. Nós temos a destruição de Jerusalém, que acontece em 2 fases. A primeira já aconteceu, segundo ela. E nós temos a última fase, que vai acontecer, que é o juízo, que está ligada ao que aconteceu à imagem da Babilônia. Então, esse padrão aqui, ele está para exatamente em nossa época, no futuro, agora.
E a gente precisa entender ele para que a gente não possa ficar preso também no tempo e ser pego de surpresa. Bom, lá no passado foi o primeiro cerco. E aí nós temos aqui, deixa eu voltar aqui, relembrando, um rei-chefe, um local para concentração, uma imagem para adoração e punição aos dissidentes. Isso aqui a gente vai ver que é história, tá certo? Mas tem uma coisa aqui, 6 instrumentos para a sinfonia, que talvez você nunca parou para pensar. E hoje nós vamos analisar sobre isso. E é a cereja do bolo. Mas antes eu quero dizer para você o que ela disse aqui, olha. Não acreditamos, lá na época dela, ela diz assim, não acreditamos ter chegado plenamente o tempo em que ele haja por bem de nossas liberdades sejam restringidas. E aí ela cita Apocalipse 7, 1 a 3, dizendo que o que aconteceu lá na década de 1880 foi os anjos segurando os ventos. Por quê? Porque o tempo ainda não era aquele. Eu já vi algumas pessoas dizerem pela internet que a questão das moedas digitais, dos documentos digitais, que hoje está ficando muito comum. Eu, por exemplo, não ando mais com dinheiro, não ando mais com documento, é tudo aqui. Você também, acredito, faz tudo por aqui. Eles falam assim, naquela época a gente não precisa disso, porque naquela época que houve a ameaça da lei dominical, Ellen White falou que poderia acontecer lá, não tinha moeda, não tinha documento digital, e iria acontecer lá. A profecia diz que ela diz assim, aquele não era o tempo tem que ser agora. Por quê? Para se ter controle de qualquer pessoa no planeta, tem que ter algo controlável pelo governo em qualquer lugar que a pessoa esteja. Isso não era possível naquela época. Porque eu ainda me pergunto, como se a lei dominical tivesse vindo lá, como iria controlar uma pessoa em determinado lugar de outro lado do planeta? Em um lugarzinho onde ele compra lá num botequinho, qualquer coisa, como essa pessoa seria proibida? Como o governo estaria rastreando para dizer assim, você não pode? Teria policiais em cada canto investigando cada pessoa? Isso é impossível. Tinha que ter um sistema que controlava todo mundo. E é exatamente o sistema que nós estamos tendo hoje, é que é possível, através do seu CPF, ou da sua conta, do seu dinheiro digital, o controle acontecer. Para você que não sabe, uma lei já está sendo aprovada este ano, já foi aprovada, ela vai entrar em vigor a partir de 2025 e terá 2 anos em andamento para resolver o problema. Qual é o problema? Moedas em espécie, tanto moedas como as cédulas. Vai ter que sair de circulação em dentro de 2 anos. Já passou no Congresso, foi aprovado, e vai começar a partir de 2025, o chamado Drex. Já ouviram falar? Nunca ouviram falar? Drex é o real digital. Procure na internet depois. Real digital, vai sair o real em espécie. Aí eu tenho falado com meu sogro lá. Meu sogro, só dinheiro no bolso, né? Não faz mais nada, não tem celular, não tem nada. Eu falei, você atualiza-se, compre um celular, começa a se informar, faz aí uma conta bancária e registra o Pix, porque vai sair de circulação, você não vai comprar nada com isso mais. Quem ainda não se adaptou, vai procurar, porque o dinheiro que você tem nesses 2 anos, em espécie, você vai ter que ir ao banco trocar o seu dinheiro. Pega lá o dinheiro que você tem, se tiver no banco, beleza, só chegar lá, eu quero trocar o meu real em Drex. Então vai ser transformado tudo em Drex ou o real digital. Vai permanecer o Pix, tá certo? Você vai fazer tudo via Pix. Mas em espécie você não vai ter mais. E bater os 2 anos, ou seja, exatamente o ano de 2027, vai acabar as moedas em espécie. Não tem mais. Dali para frente, o dinheiro que você tiver guardado em casa, perdeu o seu valor. E se você for levar, a lei diz isso, se você for levar depois do vencimento todo esse montante para trocar no Drex digital, você vai levar multa ainda, porque não foi o antes. Está descrito na lei. Eles vão controlar cada passo. Eles sabem que eu estou aqui. Sabem ou não sabem? Hein? Eles sabem que eu estou aqui, sim ou não? Vai no Google aí, digita o Google, vai lá, eu estou aqui na Vila Itapemirim, está dizendo o Google lá. Tudo que você vai fazer, eles pedem assim, aceitar a localização. Eles sabem quais são os meus documentos, eles sabem o que eu compro, eles sabem tanto. Eu desacreditava nisso, tá? Eu desacreditava que quando eu falasse alguma coisa pelo celular, eles estavam sabendo através dos esquemas lá de dados, e depois aparecia essa proposta em qualquer rede social de alguma coisa que eu falei, que eu iria comprar. Eu desacreditava disso. Mas eu fiz um teste, e é verdade. Eu quero comprar isso assim, o celular estava perto. Eu abri o Instagram, apareceu 3, nunca tinha aparecido antes, 3 sugestões daquela compra que eu havia falado. Eu não tinha procurado no Instagram isso. Isso é impressionante, gente. Estamos já sendo vigiados.
Para a lei dominical, é só eles aceitarem isso lá. E o mundo inteiro será controlado. A gente viu isso em 2019, com a pandemia. Eles controlaram tudo. E escute uma coisa que eu vou dizer para você. Até a igreja foi sujeita a isso. A igreja foi forçada a proibir os seus membros de entrar na igreja se não fosse vacinado. Isso é alteração de consciência. Aí eu pergunto, se isso aconteceu na pandemia, o que vai acontecer na lei dominical? Será muito mais rígido. Vocês estão entendendo? Até a igreja passou por essa situação. Eu vi muitos pastores em rede social, se você não é vacinado, não entra na igreja. Foi tirado o nosso direito. Vocês estão entendendo? É por isso que Rodrigo Silva e tantos outros falaram bem assim, uma amostra do que vai ser a lei dominical aconteceu perfeitamente na Covid-19. Eles tiraram nossa liberdade. Eu tenho documentos onde eles proibiam ir na igreja, exceto uma vez na semana. Sabe qual dia? Eu tenho documentos. Maranhão e em vários outros estados do Brasil só permitia as pessoas terem culto no dia de domingo. Se abrisse em qualquer outro dia na semana, seria multado. Eu tenho esses documentos oficiais das prefeituras e das câmaras. Eu falei, os irmãos adventistas desses lugares não poderiam ir no sábado. Uma certa lei dominical aconteceu nesses dias. Vocês estão vendo como próximo nós estamos? Deus está esperando o Adilson, irmão, eu tenho certeza, a acertar algumas coisas. Porque se ele viesse, talvez a gente ficava para trás, não é verdade? Romanos 13:11 diz assim, digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Paulo está dizendo a um povo que conhece o tempo, que sou eu e você, somos nós, a gente conhece a profecia. E aqui, a Ellen White vai orientar o seguinte, olha, um conselho da profetisa, ela escreveu o seguinte, ergam os vigias, quando? Agora, a voz, e deem a mensagem que é verdade presente para esse tempo, mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Sabe o que eu vejo na história dos nossos pioneiros? Os pioneiros faziam assim, pegavam a Bíblia, estudavam o Apocalipse, Daniel e identificavam a profecia. Olha, a profecia está dizendo isso. O que eles faziam? Eles analisavam a história. Aonde isso aconteceu? Aqui. E eles então identificavam, isso aqui aconteceu aqui. Aquilo ali aconteceu lá. Eles identificavam a profecia e estabeleciam a data que ela aconteceu. De um tempo para cá, depois da morte dos pioneiros e Ellen White, a igreja parou de fazer isso. Mas ela está aconselhando desde já a gente fazer isso. Vamos analisar, mostremos ao povo onde a gente se encontra na história. E eu estou me propondo essa noite fazer isso. A grande maioria das profecias que você acha que ainda está no futuro já é história. A gente vai ver isso essa noite. Ela diz assim, os que se colocam sob a direção de Deus para ser por Ele guiados, compreenderão a corrente dos acontecimentos que Ele ordenou. Irmãos, aqueles que estão sob a direção de Deus, Deus vai mostrar o que está acontecendo, os sinais e o quão próximo nós estamos. E eu acredito que nós aqui nessa noite estamos sob a direção de Deus, amém? E Ele mostrará para nós onde estamos na história profética. Muito bem, avancemos. Precisamos ver na história o cumprimento da profecia. Está vendo o que ela está dizendo? Não sou eu quem está dizendo, ela diz, vamos ver, vamos buscar na história aonde a profecia se cumpriu ou ainda não. Então é isso que nós vamos fazer. E estudar as atuações da providência nos grandes movimentos reformatórios, atenção com isso, e compreender a progressão dos acontecimentos na arregimentação das nações, quando as nações começam a se unir. Para quê? Para o conflito final. Quando vocês veem as nações se unindo, tudo que vocês veem, esses grandes líderes mundiais unindo-se para alguma coisa que eles estão dizendo que eles estão querendo fazer, segundo a profecia, eles estão caminhando para o desfecho final da grande controvérsia contra Deus e contra o seu povo. Não se iludam. Apocalipse capítulo 3, verso 13, 16, 13, diz que os espíritos, 3 espíritos de demônios, eles vão aos reis da terra. Eles estão indo aos reis da terra, irmãos. Esses líderes mundiais, eles estão se reunindo nessas assembleias gerais com os demônios. O que está dizendo a Bíblia? Eles estão indo aos reis da terra, eles estão trabalhando a mente dessas pessoas para promoverem uma perseguição contra nós muito em breve. Esse mundo está caminhando para a marcha da profecia. Bom, qual o tempinho que vocês tiraram aí dentro daquilo? 40 minutos para e depois a gente dá um tempo? Chegou agora. É o momento. Daqui para frente, a gente continua daqui a pouquinho
A gente vai cantar um pouquinho, a gente vai orar. Toma um fôlego aí, reanima, para a gente começar agora, né, a tomar fôlego, a tomar voo, quando a gente começar a analisar os 13 passos para a lei dominical.